Olá, tudo bem? Hoje é o segundo dia da nossa CIPAT e hoje nós vamos falar sobre IST/AIDS. A enfermeira Evelyn Cecília vai nos mostrar algumas coisas sobre essas infecções. Não esqueça de acessar o link aqui embaixo, colocar os seus dados para concorrer ao prêmio de hoje. Tenham todos uma excelente palestra. Olá, eu me chamo Evelyn Cecília, sou enfermeira e vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Uma das infecções sexualmente transmissíveis mais conhecidas e mais difundida pela mídia é o HIV, a síndrome da imunodeficiência humana. Como é que acontece? O vírus do HIV ele tem uma afinidade pelas células de defesa do nosso organismo. Então ele acaba ao longo do tempo, com a elevação da sua carga viral, causando um déficit nas nossas células de defesa, nos nossos leucócitos. Então acaba dando espaços para as doenças oportunistas, como pneumonia, tuberculose, hanseníase. E aí o indivíduo ele tem uma maior propensão à mortalidade, tá? Não só essas doenças, mas N outras doenças, tá ok? Qual a diferença do indivíduo portador de HIV para o indivíduo num quadro de AIDS? O que é portador de HIV, ele tem apenas o vírus, tá? Ele tem o vírus, seja o vírus incubado ou o vírus em pequena quantidade de carga viral, ainda em desenvolvimento no organismo, ou numa elevada carga viral. Vai depender muito do momento da detecção da doença no indivíduo. E aí esse indivíduo ele pode viver a vida toda com HIV e não evoluir para um quadro de AIDS, que não acontece muito facilmente naquelas pessoas que não buscam, a identificação precoce e o tratamento, porque esse tratamento vai percorrer aí por toda a vida do indivíduo. E o indivíduo que é portador da AIDS é aquele indivíduo que possui o vírus do HIV e associado a isso possui um quadro, um quadro de alguma doença oportunista associado ou um estado avançado da doença, Por exemplo, quando ele apresenta um baixo peso, uma desnutrição, uma doença já de caráter muito importante que acaba levando ele a uma internação hospitalar ou a um quadro mesmo de acompanhamento bastante crítico. Então, a AIDS é quando a doença ela já está bem mais avançada, em que as células de defesa estão muito baixas e o organismo do paciente acaba tendo uma propensão maior às doenças oportunistas. O SUS, ele disponibiliza o tratamento para o HIV, certo? E o indivíduo detectando precocemente, ele pode ter um prognóstico, Ou seja, uma expectativa de vida bem maior do que ele teria se não houvesse a identificação. Nós temos também, no caso das infecções sexualmente transmissíveis, o HPV, é um vírus, o papilomavírus humano, que acomete tanto homens quanto mulheres. Ele é um vírus, então todo vírus é invisível. E muitas pessoas, por não ter a prática de usar a camisinha, o preservativo, acabam tendo o vírus. Só que esse vírus, ele pode ficar incubado no organismo por muito tempo e só se sobressair através de alguma sintomatologia depois. O que acontece? Existem os casos mais leves em que o indivíduo ele vai apresentar verrugas nas genitálias, pode ser na boca também, pode ser em outras partes do corpo, mas normalmente é nas genitálias, tanto no caso do homem quanto na mulher. Esse caso é um caso mais leve, tá? E também existem aqueles subtipos do HPV que fazem com que a mulher evolua para um câncer de colo do útero, o homem para um câncer de pênis. Então é bastante importante que as mulheres e os homens estejam sempre fazendo seus exames periódicos, tanto os exames de sangue, testes rápidos, quanto no caso da mulher, o exame citopatológico. Para o homem, o indicado é que ele faça, sim, sua consulta com o urologista,
certo? Anualmente ou de acordo com a periodicidade da sua indicação clínica. Então, nós temos também o vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B, ele, assim como o da hepatite C, é sexualmente transmissível e também pode ser transmitido por transfusão sanguínea. E muitas vezes não é falado porque de todo adulto e toda criança tomar a vacina da hepatite B, justamente para prevenir esse vírus. E também existe outra forma de prevenção, que é o preservativo, e aí existem várias possibilidades para se evitar o contágio. Caso ocorra o contágio, o indivíduo pode evoluir para quadros agudos ou crônicos de situações hepáticas, ou seja, a longo prazo evoluir com a cirrose, ou, enfim, dependendo do organismo do paciente, evoluir para uma condição clínica que tenha como estopim o vírus da hepatite B. Isso tanto acontece na hepatite B quanto na hepatite C, ok? Nós temos também a infecção causada pelas bactérias, que são no caso da candidíase, da sífilis. E no caso da sífilis, ela é bem conhecida, tá? A mídia, ela difunde muito, né? Nós temos várias campanhas sobre sífilis aí ao longo da história do Brasil. Mas, infelizmente, existe um grande número de pessoas infectadas e que não buscam o serviço de saúde. Como é que acontece a infecção com a bactéria, né? O treponema pálido, que a gente chama. O indivíduo, através de uma relação desprotegida, seja por sexo oral, anal, vaginal, através do contato, né, com alguma lesãozinha que tenha no parceiro, ou através do próprio ato sexual, acaba passando, né, transmitindo para o seu companheiro. Isso também acontece no caso do HPV, do HIV, mas no caso da sífilis, na sífilis primária, normalmente vai ficar uma lesãozinha pequenininha, tá? Uma feridinha, né, popularmente conhecida, uma feridinha naquele local, seja no canal vaginal, seja na área externa da genitália, na boca. Então é importante, né, o indivíduo estar sempre atento aos sintomas do seu corpo pós-relação sexual, principalmente quando não se tem um parceiro fixo, tá? Mas o indicado é que realmente, tendo ou não um parceiro fixo, seja realizado a prática do uso da camisinha. E aí a sífilis primária, ela vai ter essa característica. No caso da sífilis secundária, terciária, vão acontecer a exacerbação, ou seja, o aparecimento de lesões no corpo do paciente. E essas lesões, elas com o tempo, mesmo que não haja um tratamento, elas vão cicatrizar. Só que o indivíduo vai permanecer com a bactéria no organismo. E a longo prazo pode causar problemas neurológicos e o indivíduo pode ter percas, né, muito grandes enquanto funcionalidades neurológicas do seu organismo. No caso das gestantes, a gestante, a mulher, ela pode passar para o bebê, que se chama sífilis congênita, e o bebezinho ter déficits também, ter problemas no seu desenvolvimento, certo? O indicado é sempre que um adulto ou uma gestante ou qualquer, né, ou qualquer pessoa, adolescente também, vá ao serviço de saúde. Na verdade, o indicado é que procure para realizar os testes rápidos, tanto de sífilis, quanto de HIV, quanto de hepatite B, hepatite C, que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde, e a atenção básica, ela faz esse papel. O indicado é que se haja essa procura para um cuidado preventivo, tá? Para a identificação precoce e o tratamento. A sífilis tem tratamento, o HPV tem o tratamento da sintomatologia, certo? O HIV também tem tratamento. Ainda não tem cura, mas tem um tratamento. E também nós temos a candidíase, que é sexualmente transmissível e que ela acomete muitas mulheres. Também pode acometer o homem, mas uma característica importante da candidíase é que quando ela é sexualmente transmissível,
ela aparece, né, em outras partes do corpo, como língua, palato, esôfago, e aí o paciente vai ter outro quadro. Então, eu me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Espero ter contemplado, certo, a necessidade no momento, e muito obrigada.